Vocês pediram tanto pra voltar com signos que eu vou voltar. Quer dizer, eu já nunca tinha falado ele, mas eu tinha deixado um pouco de fazer. Então hoje será a história da moleca de Sagitário. Sagitarianas como um todo. Sabe que eu tenho boas lembranças dela, né? Tipo, eu tenho boas lembranças mesmo, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu a vi foi, tipo, numa rua enorme, assim. Eu não lembro aonde foi essa rua. Enfim, aí eu vi ela lá de longe, eu achei que ela tinha um porte legal, assim. Sabe quando você vê a pessoa com um porte e você acha bonito, assim? E ela tinha o narizinho empinado. Eu já conseguia ver de longe, assim. Tinha o nariz empinadinho, assim, todo... Não tô falando nem fisicamente, né? Mas o jeito de andar, assim, nariz empinadinho. Mas era desajeitada. Eu fiquei pensando de longe e eu fiquei assim, eu não sei como alguém consegue ter o nariz empinado e consegue ser desajeitado. Porque você imagina que alguém tem nariz empinado, ande toda elegante e seja toda equilibrada. Mas ela não, ela andava e tropeçava, mas ao mesmo tempo tinha elegância. Então era um nariz empinado, meio com desajeitada. Era uma personalidade meio própria, assim. Aí, ok, vi ela passar, achei bonita, tal, interessante. Como a cidade era pequena, era fácil de encontrar a pessoa novamente, né? Porque quando você tá numa cidade grande, é aquela coisa meio assim, tipo, se eu não ver e falar com a pessoa hoje, nunca mais encontrarei. Cidade pequena, tipo, daqui a pouco a gente se esbarra em outro lugar. E aí, ok, a gente se encontra em outros lugares, começou a ficar amigo de amigo, aquelas coisas da vida. E eu comecei a perceber que ela era muito independente, assim, muito independente. Eu também era, mas ela era um pouco mais sou independente. Eu era, tipo, sou independente. Então ela gostava de cortar o cordão umbilical, digamos assim. Mas não quer dizer que ela não fosse amorosa com a família. Ela gostava muito, mas tipo, né? Quero minha distância, quero meu mundo, minhas loucuras, minhas regras. E não era tanto de não gostar da família, porque ela gostava muito da família, que ela também tinha muitos amigos. Então assim, o telefone nunca parava de tocar. Era aquela coisa assim, a gente tá andando... ela sempre era amiga que ligavam pra perguntar onde estava. Joana, onde você tá? Tô aqui, vem aqui. Todas as amigas ligavam pra ela pra poderem se encontrar. Então ela tinha muita amizade, sempre tava ali na mão, ela ligava, ela organizava. Sempre tem aquela amiga, sabe, de quando você chegar, liga pra mim. E era ela. Ela é a que recebia as ligações, todas as amigas ligavam. Vamos fazer o quê? Ligava pra ela. Ela tinha muitas amizades, muitos amigos de infância, colegas, enfim, era uma pessoa requisitada como um todo. E eu sempre solitário de sempre. Coisa de signos de peixes, claro. Tipo aquela coisa, me deixa no meu mundo, não quero ver ninguém. E aí eu lembro de uma situação muito engraçada que ela me deu um abraço. E foi um dos abraços mais legais que eu tive na minha vida, assim. Não tô falando nem de nada, assim, sexual. Tô falando, assim, realmente de um abraço de energia, assim, sabe? Tipo, um dos melhores abraços, assim. Eu falei, mulheres de Sagitários têm grandes abraços. Fiquei pensando. Aí, beleza, fomos saindo como pessoas normais no mundo que se relacionam, saem, né? E aí eu comecei a pegar características dela, assim, que eu achava, tipo, meio diferentes e comecei a analisar. Primeiro que ela adorava gastar dinheiro. Eu falei assim, da onde essa menina tira tanto dinheiro que ela adora gastar dinheiro? E, ou ela é uma milionária excêntrica, eu não sei. Mas ou coisa que gosta de gastar dinheiro como se não houvesse amanhã. Amanhã a gente pensa no que vai acontecer se houver um amanhã, não é mesmo? Porque ela gostava de fazer coisas malucas. Então eu tinha que ficar convencendo ela a não fazer coisa maluca. Tipo, não, isso aí acho que não. Vamos dar uma segurada, sabe? Eu tinha que ser a âncora ali, o lastro. Então ela tinha essa coisa de nariz empinado, assim, mas ela era muito molecona. Sempre foi meio moleca, meio menina, meio moleca, meio menina mesmo, assim. Então eu gostava dessa sensação, tipo, era verdadeiro. E aí entrava no ponto de ela ser franca demais. O que era bom, mas também era ruim. O bom é que ela não costumava mentir e ela odiava mentiras. O ruim é que ela falava umas coisas na sua cara que você fala assim, você é retardada, mental, né? Porque ela falava umas coisas na sua cara que você fica meio... Tá. Ótimo que você falou. Adorei. Super delicado. Você é delicadeza em pessoa. Então ela tinha esse lado meio ríspido. Então era uma pessoa que você tinha que tomar cuidado, que às vezes dá umas patadas sem querer e às vezes umas querendo muito. Porque ela não era muito domável, né? Porque, tipo assim, aí eu ficava pensando, se nem o pai dela consegue domar essa criatura, quem será eu pra domar? E domar no sentido de ter uma boa relação, né? Não tô falando nem domar no sentido de vem cá ser minha mulher. É domar no sentido de, tipo, calma, vai dar tudo certo. Então se o pai dela já tinha dificuldade em administrar a sua oscilação eufórica de movimentos, quem seria eu para conseguir, não é mesmo? E lembrando agora, cara, se tinha uma coisa que eu odiava... Não, essa era o pior defeito dela. Era uma coisa assim, dá vontade de falar assim... Quando ela começava a ficar nervosa, ela começava a ficar cínica, ela começava a ficar sarcástica. Isso era horrível. Eu odeio discutir com pessoas assim, tipo... Vai lá mesmo. Não, tá tudo ótimo. Você que sabe. Você deve saber bem o que você faz. E fica dando ironiazinha. Fica sendo sarcástica, cínica. Que você fica assim... Cara, se relacionar com pessoas que fazem isso é perigoso. Pessoa cínica e sarcástica quando você discute é um inferno, né?
tá discutindo. Não, mas eu fui lá. Tá bom, Fred, você foi lá sim. Mas eu comprei a carne. É, você adora carne, né? Por que você tá falando assim? Eu tô falando normal. Aí você fica nervoso. Nossa, que grosseiro. Fala, porra, tá provocando. Tô quieto aqui com o meu coração. Você vem com esses... Mas no fundo, eu sei que ela sempre foi uma pessoa apaixonada. E sei que lembrava de mim nas madrugadas quando estávamos juntos. Lembrava de mim nas madrugadas. Lembrava de mim nas noites que estávamos juntos, por mais que não falasse. É que eu conheço a peça, e ela nunca gostou de, tipo, vou revelar segredinhos de amor. Nunca foi de falar, sempre tô bem, sou foda, na cama eu esculacho, sabe uma coisa assim? E aí, entrava o perigo também, porque se eu falasse pra ela assim, e eu falasse, tá toda apaixonadinha, se eu desse margem pra ela parecer fragilizada, nossa. Apesar de eu achar que sentimento não tem nada de fragilidade, né? Na minha vibe sempre foi sentimento, demonstra fortaleza e não fragilidade. E ela tinha a vibe da fragilidade. Eu falo assim, tá apaixonada, toda... Cala a boca, nada a ver. Tá apaixonadinha agora, tá? Parecia um animal curralado em seu habitat. Mas no geral, besteiras e brincadeiras à parte, ela sempre foi de demonstrar muito carinho, muito amor, mas sempre com as ações, não muito com as palavras. E sempre foi meio moleca, que era uma coisa muito legal. Eu sempre falava, conserve a sua molequice, é uma coisa mais legal que você tem. E se a gente desajeitaram também é o charme, com o nariz empinadinho, é legal. Você fala assim, que pessoa legal, não é mesmo? Pessoal, espero que vocês tenham se divertido e tenham dado um sorriso ou dois nesse vídeo. Que vocês sabem que eu conto histórias, brincadeiras, lúdicas, né? Uma historinha, né? Uma historinha sobre signos. Então, espero que vocês tenham se identificado. E claro, dado um sorriso ou dois, que é o mais importante de tudo. Não esqueçam, claro, de seguir nas redes sociais, que é o mais importante, principalmente no Instagram, que é onde eu mais converso de forma próxima com vocês. Encham a gente de like e, o mais importante, não se esqueçam, meu livro novo está na pré-venda, tá? Então, compre meu livro novo na pré-venda, primeiro link da descrição. E, claro, não se esqueçam dos meus livros que estão aqui, todos os links na descrição, tá bom? Então, é isso aí. Um grande beijo, a gente se vê logo, se fala logo e até!